queria dar boas-vindas a todos. Nós estamos na nossa quarta edição aí do nosso Abra Talk Ambiental, em celebração ao mês do meio ambiente. E nessa rodada nós estamos prestigiando o estado do Paraná. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite aí, a participação da Ivonete. Agora até a Ivonete, não sei se estou vendo ela aqui. Será que a Ivonete caiu? Hoje está todo mundo com, Eu com também não estou vendo, problema Gleice. na rede, gente. Mas acho que daqui a pouco ela volta. Bom, de toda forma, eu só vou primeiramente contextualizar para vocês, né, a motivação desses nossos toques. Obviamente, é em celebração ao mês do meio ambiente, mas eu acho que é uma oportunidade única também para a gente ter esse contato aí com os órgãos ambientais, com os consultores que atuam nessa parte, de meio ambiente, de licenciamento ambiental dos nossos projetos. Então, eu gostaria aí de agradecer aí a participação da Adriana Colli, da Colli dos Advogados, do Pedro Dias, que é nosso presidente do conselho, mas também é o CEO aí da CIA Ambiental, que atua diretamente nessa parte de consultoria ambiental, técnica ambiental, nos licenciamentos de projetos. Para vocês entenderem um pouco a dinâmica que a gente vai fazer hoje, eu vou passar a palavra para os três, eles vão conversar, né, tratar um pouco aí sobre a questão ambiental do Estado em si. Até eu peço para que cada um deles faça uma apresentação, não só com relação à atuação específica deles profissional, mas também para entender da onde que surgiu essa relação com o meio ambiente, né? O histórico profissional deles com essa questão. Então, cada um deles vai ter uma fala aí de 10 minutos. E depois, obviamente, tem interação. O que eu peço para vocês sempre manterem aí o fone, né, o microfone fechado. Gostaria muito de pedir a participação de vocês de início via chat. Vocês podem colocar as perguntas de vocês no chat, mas para o final, quem tiver interesse de participar com falas, a gente vai abrir esse espaço para que vocês também possam trazer contribuições aí. A ideia é a gente promover de fato o diálogo entre os participantes e os convidados. E tentem aproveitar ao máximo essa oportunidade para tirar dúvidas. Eu acho que a gente tem aí grandes especialistas que vão poder trazer respostas para vocês com relação à parte ambiental das PCHs e CGHs no estado do Paraná. Nós tivemos recentemente no estado alterações legislativas no âmbito do licenciamento ambiental, uma lei no final do ano, um decreto agora em abril, diversas alterações normativas com relação à parte das tipologias, né, dos critérios e tudo mais. Ivonete, eu estava contextualizando para eles como é que ia ser o nosso bate-papo de hoje, tá? E eu queria imensamente agradecer aí mais uma vez você por estar aqui representando o IAT. Vocês têm de longa data sempre aceitado de primeiro nossos convites, sempre estão sempre muito dispostos a conversar com os nossos associados, tirarem dúvidas. Então, em nome da associação, eu agradeço aí a tua participação e a tua disponibilidade. E sem perder mais tempo, que já são 10h10, já passo a palavra diretamente para você. E fique extremamente à vontade, seja bem-vinda aí. Bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que é bem importante interagirmos com todos os nossos com os empreendedores, com quem tem relacionamento com o IAT. Eu acho que é importante, não é só o lado do IAT, mas nós temos também sempre que ouvir os empreendedores. Então, eu acho que é muito importante esse momento, né? Bom, meu nome é Ivonete Chaves, eu sou engenheira química e trabalho no IAT há 40 anos. Então, eu acompanhei em termos assim de licenciamento ambiental, eu acompanho desde 84, sempre trabalhando com licenciamento, mas também em outras áreas, mas acompanhei todo o histórico do licenciamento desde a década de 80, né, até hoje. Foram muitas alterações, muitas mudanças, e muitas questões assim que antes eram mais simples de resolvermos, hoje
elas estão muito mais complexas, tendo em vista a legislação ambiental, não somente a nível estadual, a nível federal, mas estadual, ela vem sendo cada vez mais apertada. E nós temos trabalhado para isso, para que possamos desenvolver o Estado, né, em todas as suas atividades, com relação ao que a legislação pede. Então, hoje, o Paraná ele é o Estado em desenvolvimento sustentável pelo 4º ano consecutivo. Então, é um trabalho que a gente tem feito junto com o governo do Estado e com outras secretarias. E então, hoje, por exemplo, toda essa minha jornada, né, de IAT, eu trabalhei já com monitoramento, comecei com fiscalização também, licenciamento, monitoramento ambiental. Então, a gente sabe quais são os empecilhos nessa área, né, e como poder resolvê-los, né, de maneira técnica e jurídica. Com relação e nós temos aqui dentro do IAT muito, o número de licenciamentos dos empreendimentos hidrelétricos ele é muito alto, né, considerando o potencial hídrico do estado do Paraná. Então, nós temos sempre trabalhado muito. Nós tivemos uma época em que esses licenciamentos foram paralisados, né, trouxe muito problema para o estado e para nós, porque aí, com isso, quando liberou esses licenciamentos, a demanda era muito grande, o número de licenciamentos em espera era muito grande, e até hoje nós temos alguns problemas nessa questão dos licenciamentos que estão ainda parados, mas com certeza melhorou muito, tá? Então, é uma questão que a gente tem que sempre atualizar. E, assim, com relação à legislação ambiental, já tivemos vários processos de resoluções, instruções. O ano passado, o Paraná ele publicou a lei de licenciamento ambiental, né? Então, uma forma moderna do licenciamento. Até nós trabalhamos muito com as questões que estão sendo propostas a nível federal. Na lei de licenciamento ambiental federal, muitas coisas que estão ali nós já trouxemos para a nossa legislação. Fomos bastante questionados por algumas questões, mas nós conseguimos demonstrar que tecnicamente, juridicamente, é possível aplicar essa legislação. Então, saiu a Lei 12.2252, 22.252, né, do ano passado, de dezembro, e aí nós tínhamos 4 meses para fazer a sua para regulamentá-la, né, através de decreto e das instruções normativas, porque a lei ela acabou com ela definiu que não teriam mais o licenciamento ambiental, ele deveria ser feito por instruções normativas do Instituto Água e Terra e não mais por resoluções, instruções normativas, portarias que estavam espalhadas e muitas delas assim não tínhamos nem conhecimento, e o próprio empreendedor não tinha conhecimento dessa legislação porque elas estavam muito espalhadas. Hoje nós conseguimos trabalhar por setores, florestal, são todas instruções normativas que dizem respeito ao licenciamento, outras atividades também, e claro, a hidrelétrica. Então, a hidrelétrica não é só a instrução de hidrelétrica, né? Ela entra a questão da fauna, ela entra a questão da florestal, entra a questão de água, qualidade de água, outorga. Então, tudo isso nós estamos deixando tudo numa coisa só para não haver essa questão das dúvidas, né, com relação ao que aplicar. Então, aí nós tivemos os 4 meses, e o decreto, ele deveria ser publicado junto com as instruções normativas. Então, isso foi até um problema para nós, porque o tempo foi muito curto, 4 meses para você trabalhar em várias instruções, foram mais ou menos 50 instruções normativas que foram, a princípio, transformadas. As resoluções que haviam, as normas que haviam, elas foram transformadas em instruções normativas. Então, era uma resolução CDEST, uma resolução SEMA, uma resolução SEMA do Conselho, todas elas foram transformadas em instruções. Então, o que aconteceu? Saiu o decreto com o procedimento do licenciamento ambiental, o que é obrigatório no licenciamento, e assim, muitas coisas nós queríamos até alterar, mas não foi possível por conta da própria legislação e porque o CONAMA também determina, né?
Por exemplo, um ponto que nós discutimos bastante, questão, por exemplo, da prefeitura, certidão do município. Nós tivemos problemas porque na própria resolução do CONAMA, na 237, né, ela diz que é obrigatório ter uma certidão do município atestando que o local é viável para aquele empreendimento. Então, muitas coisas não puderam ser alteradas. Então, isso daí até a nível federal que deveria ser iniciar o processo, nós não podemos ser menos restritivos, né? Então, com relação a isso, saíram as instruções e saiu o decreto. Uma questão assim que nós temos discutido bastante com os empreendedores é a instrução, nós não termos discutido essas instruções com os empreendedores. Mas isso foi uma questão, até na época acertamos com o secretário, com o presidente do IAT, que essa resolução, que essa instrução normativa, ela apenas mudaríamos, né, de resolução para a instrução normativa, todas. E aí nós temos sido bastante questionados, mas é uma questão que nós deixamos já... Oi, só um minutinho. Desculpe, é uma questão que nós deixamos para a discussão posterior, porque tendo em vista que uma instrução ela cabe efetivamente apenas ao IAT, não precisamos estar na CIDES, não precisamos de conselho, é só IAT, elas são muito mais fáceis de transformar, de alterá-las. Então, nós estamos nessa fase, alterando várias instruções que estão sendo discutidas com os interessados, certo? Então, isso que hoje nós estamos nessa fase e também estamos nos colocando à disposição para, com o setor de vocês, né, o setor hidrelétrico, a Abra PCH, para essas discussões, tá? Então, eu acho que agora seria mais a situação da legislação é essa, tá? Então, nós gostaríamos agora até de ouvi-los, né, e para discussão do que poderemos alterar, fazer grupos de trabalho junto com vocês para alterações de alguns itens que sejam possíveis. Ivonete, obrigada. Você sabe que dessa questão da certidão municipal é um dos grandes gargalos que a gente acaba enfrentando nos nossos processos de licenciamento, porque, de fato, alguns estados já têm aí dispensado essa certidão, porque obviamente, a nossa leitura é de que licenciamento ambiental é uma coisa, certidão municipal não, completamente diferente, não. Eles acabam sendo correlatos, mas eles não fazem parte aí do processo de licenciamento, e por essa razão, nosso entendimento que não caberia, até porque houve lá também a lei de liberdade econômica, e nossa leitura foi de que você não precisaria mais aplicar essa necessidade da certidão. Mas eu acredito que com o PL lá, o 2159, que a gente está em discussão, o PL da Lei Geral de Licenciamento, que já tem essa previsão da dispensa, né, que não vai ter mais essa exigência. Quem sabe aí vocês também conseguem tirar do rol aí da lista de documentos necessários para iniciar o processo de licenciamento. Mas, de todo modo, muito obrigada pela tua fala. Eu já vou passar a fala para a Adriana Colli, para ela poder aí fazer as considerações dela também iniciais, e depois passo para o Pedro. Obrigada, Ivonete. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Então, Bom dia. joia. Primeiro, quero agradecer, né, o convite da Abra PCH, na pessoa da Gleice, que é uma querida. A gente está sempre junto aí nas pautas institucionais, né, porque como a gente vai começar apresentando um pouco do nosso trabalho, né, na área, então eu posso afirmar para vocês que é uma paixão, né? A gente acabou se profissionalizando, mas trabalhar naquilo que a gente realmente ama, né? Então, eu vou, assim, nessa fala inicial, então, só situar um pouquinho, né, da minha participação, do porquê, né, desse convite de vir aqui compartilhar um pouco com vocês, e depois eu vou fazer puxar um pedacinho da fala aí da Ivonete para a gente trazer um outro assunto relacionado ao licenciamento, né, que é
de bastante interesse aí de todos, né? Então, eu sou advogada, mas eu me considero uma engenhada, que eu fiz um mestrado em engenharia da energia e foi aí que eu entrei no setor elétrico, né? Tive uma passagem pela ANEEL, na fiscalização da geração, então oportunidades assim fantásticas de ir para campo mesmo, né, e conhecer a especificidade de projetos de geração, de tipologias distintas, né? É, eu lembro que a primeira fiscalização de eólica que teve, da ANEEL, que é Sangradouro, Osório e Índios, eu estava, né? Então a ANEEL não sabia nem o que ia fiscalizar, né? Era o próprio empreendedor explicando ali como é que seria, o que teria que ser avaliado. Então era a realidade de eólica, por exemplo, não existia no país, né? E hoje a gente vê como é que completamente diferente. Então, tive essa experiência um pouco no poder público, depois eu tive uma atuação institucional, né, na ABIAP, que é uma associação de autoprodução, né, que também é parceira aí da ABRA-PCH no Fórum de Meio Ambiente, e aí que eu fui para a advocacia. Então, tive uma experiência em escritório de grande e médio porte, e nos últimos 9 anos eu vim com esse desafio de liderar uma banca própria. Fundamos o escritório que fica sediado em Curitiba, no Paraná, e daí eu acho que também por isso, né, o convite da gente estar aqui para poder falar um pouquinho dos projetos, de como funciona isso, né, no estado, para a gente, pela nossa experiência, né, e hoje no escritório a gente atua em duas frentes, né, com o direito ambiental, com uma ênfase, né, no setor elétrico, porque é o segmento que eu vim, né, de atuação nos últimos 24 anos, e regularização fundiária também desses projetos, tá? Hoje, mas o escritório em que pese esteja sediado em Curitiba, nossa atuação é nacional. Então, hoje a gente está em 15 estados, aí tem um portfólio de mais de 100 tipologias de projetos distintos, tá? E aí, eu até pontuei aqui, ah, ah, então, para além desse trabalho técnico, uma participação e uma atuação forte que a gente tem e gosta, e faz isso de forma gratuita, inclusive, é justamente a participação institucional. Né? A gente sabe dá um trabalho grande, mas é muito importante para a gente poder se manter atualizado, né? Essas trocas, assim, essa iniciativa da ABRA-PCH é excelente, eu tive a oportunidade de assistir uma delas, né? Então, assim, é riquíssimo, é um momento bastante importante, né, justamente para a gente poder nivelar aí com todos os envolvidos, né, para esse segmento tão relevante, né, no desenvolvimento do Estado e do país. Então, essa participação institucional hoje, o escritório faz parte da ABRA-PCH, né, a gente também está na ABCE, e estamos no Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico, faço assessoria jurídica lá e coordeno 2 grupos de trabalho, que é o do Código Florestal de Assuntos Indígenas, que é um pouquinho do que eu venho trazer na minha fala aqui para vocês, tá? Eu vi que a Ivonete, né, mencionou ali rapidamente sobre a legislação no âmbito do Estado, né, mas, e aí, assim, não posso perder a oportunidade de também mencionar, né, um assunto que está bastante em alta, o regulamento dessa legislação no âmbito federal, né, a gente, todo mundo já ouviu falar um pouco de tudo, um pouco de coisas boas e coisas ruins, mas eu, assim, pela minha experiência, eu fico imaginando que o ótimo é inimigo do bom, né? E a gente precisa de ter uma segurança jurídica, vamos falar do ponto de vista legislativo, normativo mesmo, né? Assim como aconteceu com a questão de competência de licenciamento, né? Quem atua com licenciamento viu que a gente passou anos numa instabilidade muito grande, porque a gente tinha um artigo da Constituição Federal regulamentado por uma resolução do CONAMA, né? E a partir do momento que a gente que saiu, né, a lei complementar 140, a gente vai conseguir exaurir, extinguir todos os problemas? Não, o problema sempre vai ter. A gente está num país que tem né, uma pluralidade ali de entendimentos, enfim, e eu acho que problema a gente sempre vai ter. Mas é muito importante a gente dar esse passo, né, para ter um pouco mais de segurança jurídica nesses processos. Então, é dentro desses acertos e erros aí que a gente vai se construindo, né, se reformatando aí o nosso arcabouço legislativo. Então, eu vejo particularmente o projeto de lei como uma iniciativa muito positiva
considerando, né, sob essa ótica da necessidade da segurança jurídica. Mas, para além disso, né, a gente sabe que sempre vai poder mais, né? Mas é lógico, tem alguns pontos aqui que eu gostaria, né, de pontuar para vocês sobre o projeto de lei e entender também um pouquinho da Ivonete, como é que isso foi internalizado né, nas recentes normativas no âmbito do Estado, né? Então, assim, o que a gente até ouviu, até pontuei aqui, marquei para poder lembrar, né, uma fala da Andréa Vulcanes, no Abratalk passado, dizendo, né, que esse modelo do processo do PL de licenciamento, ele vem validar tudo que já existia né, no âmbito do processo de licenciamento ambiental dos últimos anos. Então, assim, no entendimento dela, né, que para mim faz muito sentido, e também acho que aconteceu de forma muito similar na Lei Complementar 140, é que, né, assim, com medo de inovar, né, ou então também, até pelo atraso, né, são mais de 20 anos de tramitação de uma discussão, o projeto ele olha para trás e traz tudo que existia e coloca aqui na banca, né? Então ele vem validar questões que a gente já tinha, terminologias que a gente já tinha, procedimentos que também, né, existiam, lógico, traz algumas novidades, mas ele vem validar tudo isso e não traz assim, e não toca realmente em questões, né, mais estruturantes que poderiam de fato, vamos falar assim, modernizar o processo de licenciamento ambiental hoje, né, com sinais dos tempos atuais, né? A gente fala muito de tecnologia, muito de integração de dados, a gente, né, já conhece bastante os impactos dos projetos, né, as características desses empreendimentos, né? Então, de que forma que isso pode ter sido recepcionado na legislação do âmbito do Estado, né, de maneira a otimizar, né, a análise desses processos de licenciamento, né. Coloco aqui como algumas vantagens essa otimização do rito, né, que a gente tem um rito historicamente trifásico e hoje outras modalidades, né, outros ritos, né, com a possibilidade aí de um licenciamento bifásico, licença por adesão e compromisso, para algumas tipologias que justamente a gente já tem, né, esse mapeamento desses impactos, né, um licenciamento ambiental especial para empreendimentos prioritários ou, né, em questões de calamidade pública, enfim. Então, eu vejo isso como pontos positivos. A questão da desnecessidade da certidão de uso e ocupação do solo municipal, né, a Ivonete até pontuou aí que, de fato, a legislação do Estado trouxe, né, recepcionando a previsão do CONAMA, mas já é um indicativo de que isso, de fato, vai sair, né, na Lei Geral de Licenciamento, não vai ser mais exigido, é um assunto que a gente sempre bateu bastante na tecla, né, porque você consegue declarar isso, consegue mostrar a compatibilidade e mantendo aí, resguardando a questão da segurança jurídica relacionada à competência do órgão licenciador. Então, isso, de fato, trazia ali um impacto, traz, né, na prática, um impacto relevante no processo de licenciamento, né, no cumprimento de prazos, e a questão das condicionantes, que são previstas agora com a relação, né, um nexo de causalidade entre as condicionantes e efetivamente os impactos, né. Algumas desvantagens, assim, dentro desse processo, desse projeto de lei, né, com relação à metodologia de impacto, né, até reforçando também um comentário que a Andrea mencionou no Abratalk passado, né, a questão do porte potencial poluidor. Então, se a gente pega os empreendimentos, né, de geração de energia, a gente tem ali o porte potencial definido pela capacidade instalada desses projetos, né? E hoje em dia a gente evoluiu bastante, principalmente né, as hidrelétricas, que é o que a gente pode chamar aí de que a gente tem os equipamentos, né, uma tecnologia de prateleira, que o Brasil é pioneiro, né? Eu venho de Itajubá, que eu brinco que Itajubá é a maior cidade pequena de Minas,
e ali tem né, um polo de desenvolvimento de tecnologias, enfim, voltado à geração, né, de hidrelétricas muito grande. Então, assim, hoje a gente sabe muito bem que você não necessariamente, em razão, né, da capacidade de instalar, você pode ter uma área de um reservatório reduzida. Então, assim, e ao invés de focar, né, no porte propriamente dito, altera a metodologia para entender o impacto do empreendimento, como fazendo a indicação aí na área efetivamente alagada, que é o que sinaliza, né, o impacto do projeto, né? Então, essa alteração da metodologia, isso não foi incorporado, né, dentro do projeto, tá, de lei. Então, ela faz também um resgate das normativas dispersas, até a Ivonete fez, né, essa menção, né, dizendo que no Estado também houve essa. Eu acho que é muito natural que isso aconteça, né? Então, não posso ver isso de uma forma negativa, porque a gente também não pode perder tudo aquilo que a gente tem. Então, ó, naturalmente, né, esse resgate vai ser feito. Mas a gente não pode deixar de olhar, né, para os aprimoramentos e para as alterações, né, que são efetivamente necessárias para fazer um modelo diferente, né, de licenciamento ambiental, que é o que está todo mundo pedindo, né, esperando. Outro ponto em desvantagem, né, atribui para os estados a criação das listas de tipologia. Então, assim, a norma geral, ela acaba não enfrentando essa questão da tipologia, né, isso já foi bastante criticado no passado, né, como se fosse de forma a engessar, mas não, porque existe a discricionariedade, né, e na hora do regulamento, no âmbito dos estados, é lógico que isso vai poder se amoldar, né, de acordo até com a aptidão, enfim, né, de cada região, mas seria interessante que a gente tivesse ali no âmbito federal uma listagem, né, de modo a nivelar o rito do processo de licenciamento, a definição dos estudos no âmbito federal, né? Hoje entende-se que aqueles estados que já estão mais avançados, né, em termos de procedimentos ou de detalhamento dessas tipologias, eles vão ter uma vantagem, né, maior frente àqueles que ainda não têm nada e vão se valer de uma legislação federal, mas que não traz esse indicativo, né? É, aí eu vou já entrando mais no ponto que é meu interesse, assim, de direcionar a fala, né? Consta lá no projeto de lei federal a questão das terras indígenas e comunidades quilombolas, né? Então, quando que esses atores passam a ser parte do processo de licenciamento? Né? Eu vou abordar aqui uma questão histórica, né? Assim, só uma pincelada das normativas para a gente se situar na evolução dessa tratativa, mas a gente, já antecipando um pouquinho aqui, uma das instruções normativas que regulamenta a participação da FUNAI no processo de licenciamento, ela já traz uma previsão, que assim, a gente tem lá, são 5 fases do processo demarcatório, tá? Então, ela já traz uma previsão. A quinta fase seria o registro dessa terra indígena na Secretaria do Patrimônio da União, tá? Então, essa instrução normativa, ela já traz ali na terceira fase a possibilidade de você reconhecer, né, a comunidade indígena para ela dentro do raio de interferência, para que ela seja consultada e para que os estudos sejam realizados, né, o estudo do componente indígena, ainda que a gente não tenha ali exaurido todas as etapas do processo demarcatório. Estou falando aqui específico para a questão indígena, né? Já o projeto, ele traz, ele corta isso, né? Então, no primeiro, ele entende que vai ser só considerado terra indígena aquilo que tiver demarcado. Então, assim, a gente sabe, veja, é um assunto bastante delicado, né? Se isso vai para um jurídico estanque, né? Um jurídico corporativo, lógico que o jurídico vai olhar, não, o que é terra indígena? Vou pegar ipsis literis o conceito, né? Terra indígena é aquilo que está demarcado. Isso é um ponto. Ok, tá certo, tá super certo.
mas, né, eu até pontuei que o ótimo é inimigo do bom. Então, o quanto isso efetivamente vai dar segurança jurídica num processo de licenciamento, né? Para nós que atuamos com a advocacia na área de direito socioambiental, a gente sabe, né, que o componente social vem ganhando uma projeção, né, vem ganhando um espaço e um protagonismo no âmbito dos processos de licenciamento, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, eu coloco aqui até para ouvir, né, dos demais, e aí do Pedro também, é, o o que se pensa sobre isso, né? Na minha concepção, talvez se a gente não olhar efetivamente para essas questões e aproveitar a oportunidade para poder transformar, né, ou trazer o papel, né, a participação dessas comunidades para dentro do processo, se não um processo de licenciamento, mas que eles tenham um rito de modo a ser abarcado e validado efetivamente, a gente vai manter em segurança jurídica, né, que ainda se questiona no âmbito do processo, tá? Eu sei que são coisas, para mim está muito claro, né, a distinção entre uma audiência pública ou uma consulta aí, né, nos termos da OIT, mas tudo isso caminha de uma certa forma, né, em conjunto e reflete ali no processo de licenciamento, né? O Estado do Paraná também tem uma normativa específica nesse sentido, tá? Adri, É, desculpa, fala não, aqui. não, desculpa que eu achei que você estava encerrando, mas eu até aproveitando essa tua fala da questão das comunidades e já aceitando a tua provocação, e acho que o Pedro vai poder falar um pouco mais sobre isso, até porque eu sempre tive uma preocupação com relação quando a gente vai falar de OIT, que é a consulta livre, leve e informada, da gente ampliar os conceitos e as definições dos povos tribais, né? Que a gente acabou meio que internalizando aqui e considerando que para as comunidades tradicionais a gente também deveria aplicar o OIT. Mas eu tenho visto, e talvez os demais, até a Ivonete vai poder falar um pouco mais sobre isso, e vejo um pouco com receio, sabe? Quando tem se exigido de que se faça uma consulta ali para pescadores, para ribeirinhos, para faxinais que a gente tem aí no Paraná. E a gente já se deparou com algumas situações de faxinais, por exemplo, partes deles querendo fazer e outros falando, não, gente, não me enquadre como essa situação específica, porque eu já estou aqui amplamente dentro da sociedade, então eu consigo ir para uma audiência pública e entender o que está acontecendo, em detrimento de ter mais esse procedimento a ser seguido. Então, do meu ponto de vista, eu acho que de fato com o PL. E vejo muito um pouco dessa preocupação de você ter um regramento específico, trazendo a questão da demarcação com um pouco mais de clareza aqui, não só por essa situação em si dos povos indígenas, de você ter um pouco mais de cuidado nessa situação, mas de uma certa forma, como a gente está falando de procedimento, de eventualmente a gente ter uma coisa um pouco mais prática, né? De que aconteça um pouco mais célere. Porque a gente sabe que tem uma questão orçamentária muito defasada dentro dos órgãos ambientais esses tempos atrás não, já faz acho que uns 2 anos, quando a gente fez aí aquele trabalho das associações para fazer o levantamento da legislação de licenciamento e tudo mais, para ver a padronização, fazer uma norma a nível, né, de CONAMA para os empreendimentos hidrelétricos como um todo. é, Essa preocupação em si foi um ponto trazido e por conta de não haver uma padronização na parte da socioeconômica, né? Que eu acho que é o que todo mundo também quer, que tem uma padronização. Mas, enfim, desculpa ter tirado a tua, eu achei que você estava Imagina, encerrando, mas era só para trazer essa contribuição, aproveitando essa tua fala aí. não, imagina. Eu acho super pertinente isso que você está falando, tá, Gleise? Veja, eu também já tive essa linha de pensamento, tá? A gente
é que hoje, atuando na prática, né? Então, por exemplo, no Estado, hoje no Estado do Paraná, hoje, daí já antecipando algumas questões, né? Hoje no Estado do Paraná, né, a gente tem uma secretaria específica que trata de conflitos, né? Que tem a SUDIS. Então, assim, a gente observa e acompanha vários movimentos com relação a essa questão indígena. Então, o que eu quero te dizer é que não é o processo demarcatório que vai solucionar o que entra ou não entra no processo de licenciamento, porque o que vai acontecer é a judicialização. Então, assim, né, ou a gente encara o problema e traz isso para dentro do processo de forma organizada, né, objetiva, enfim, que eu acho que foi muito a iniciativa que o Estado fez com a Instrução Normativa 07, né? Ele entendeu o seguinte: bom, tá todo mundo pedindo CLPI, então tá bom, deixa eu puxar aqui o conceito, né, previsto lá na OIT 169 e dizer o seguinte: olha, quando você for consultar, você tem que minimamente considerar essas premissas. É lógico que vai ser questionado, né? Então, o MP e a academia ainda questiona, mas, por exemplo, né, o deputado Goura validou a iniciativa, né, do Estado. Então, assim, está sempre dentro de uma pauta ambiental, mas olhando sobre a intenção, né, e esse passo em regulamentar isso, em reconhecer isso. Eu não sei, eu não posso te dizer que vai ser efetivo, sabe? Eu acho que o que pode acontecer é um aumento da judicialização em razão da conjuntura que a gente vive hoje, política, né? Da estruturação do movimento indígena, por exemplo, hoje no país, né? Eu faço parte lá pelo fórum, né, do GT de Assuntos Indígenas, que agora mudou, que é GT-OIT, né? E daí, nessa qualidade ali de coordenadora, eu participo do NAI, que é um Núcleo de Articulação Intersetorial, que ele reúne todas as lideranças indígenas por região. Então, a gente senta para discutir algumas pautas, como repartição de benefícios, consulta, enfim, uma série de outros pontos. Fazendo aqui um paralelo, se eu falar demais, você me corta aqui, que eu vou caminhando, né, para o final. Rapidamente eu concluo. E o que eu quero dizer é que, assim, o movimento indígena, ele está numa crescente, né? A organização política deles, institucional, é desconhecida pelo setor. Então, numa outra oportunidade que eu acho que a gente poderia falar só e somente só disso, né? Eu poderia, inclusive, explicar como é que isso está formatado, né? E como isso é acionado, de modo que fique mais claro essa necessidade real da gente botar o dedo nessa ferida e tentar resolver, entende? Do que a gente falar, não, 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 pera lá, vamos parar por aqui, tá? Então, eu vai um pouco na linha do que eu ouvi a André falar, isso para mim fez bastante sentido, sabe? Então, que é uma questão sensível, mas eu acho que entender. Então, por que a terra não foi. Veja, a terra indígena que não é demarcada, ela não é terra indígena. Às vezes o processo demarcatório está lá há mais de 30 anos. Ela é terra indígena, um dia ela vai ser. Então, isso vai causar uma estabilidade de qualquer maneira, né? Então, acredito assim, se você está dentro, né, do raio de interferência, então, poxa, tirar isso do processo vai deslanchar o licenciamento? Eu tenho minhas dúvidas, né? Então, é mais uma observação desse sentido, né, que dentro do projeto da lei geral isso foi contemplado dessa maneira, e eu não sei, tenho minhas dúvidas com relação a isso. Então, aí quando a gente traz a variável socioambiental, né, para o processo, vou fazer um recorte, então, do licenciamento para trazer só alguns aspectos com relação à variável socioambiental, né? Fala-se em licença social, e cada um tem uma terminologia, mas vamos falar da variável socioambiental no processo. Aí eu acho que o Pedro pode falar
muito melhor do que eu, né, sobre uma concepção inicial, que foi justamente a inserção, né, nos estudos ambientais da parte de socioeconomia, né, do meio socioeconômico, que acho que começa por ali, né, depois a gente, no âmbito do setor elétrico, a gente tem ali uma evolução das tratativas com relação ao cadastro socioeconômico, né, temos um decreto federal, o 7342 de 2010, e depois o regulamento dele, que é a portaria interministerial 340 de 2012, que traz ali o manual do cadastro de populações atingidas. Aí eu também queria aproveitar e perguntar para a Ivonete como é que isso, né, como é que o Estado trata isso, como é que isso é cobrado ali no âmbito do processo de licenciamento, né? É, aí, avançando mais nessa questão da variável socioambiental, em 2015, né, nós tivemos a portaria interministerial 60. Na verdade, ela é, né, ela é uma edição, uma segunda edição da portaria 419 de 2011. Então, veja a sequência, Gleis, né? Então, a gente teve ali, em 2010, o decreto de populações atingidas, né? Depois o regulamento dele, aí em 2011, já a portaria interministerial trazendo os órgãos envolvidos para o processo de licenciamento, né? E depois cada órgão envolvido no processo de licenciamento também com a sua respectiva, né, instrução normativa também, disciplinando ali como que ele participa desse processo de licenciamento, né, e aí já olhando mais um pouco para o nosso, para o estado do Paraná, né, para o nosso estado, eu falo nós porque agora é isso, né, eu sou mineira, mas eu estou no Paraná, meus filhos nasceram no Paraná, então para mim hoje o Paraná é o meu estado, né, que eu atuo, que eu vivo, enfim. Então, olhando aqui para o estado do Paraná, a instrução normativa, né, a 07 de 2020, que disciplina, né, a consulta prévia, livre e informada, já no âmbito do processo de licenciamento ambiental, né, então, tem uma série de reflexões, né, para fazer sobre isso, porque a gente teria, né, que separar isso, a concepção da CLPI, né, no entendimento de quem atua efetivamente na área, ele não estaria vinculada ao processo de licenciamento, mas eu entendo extremamente como oportuna, né, e válida a, a recepção desses princípios, né, no âmbito da consulta que se entende, né, da consulta vinculada ao processo de licenciamento. A única observação que eu faço aqui é que a CLPI, né, para a CLPI, a consulta é livre, prévia e informada. Então, é antes do processo de licenciamento, né? Então, como é que a gente pensa nesse modelo numa fase de planejamento? Daí, vou caminhando para o final, não sei quanto tempo eu tenho aqui ainda, Gleice. Adri, se a gente puder Por aí. já passar a palavra para a Ivonete e depois para o Pedro, que daí a gente Então, volta essas falas, eu vou volta depois fazer para você. só três coisinhas e não vou falar mais nada, prometo. Advogado é cruel, né? No estado, a gente teve a decisão do Tibagi, né, que declarou a bacia do Tibagi como território indígena, né? Aí eu falei um pouquinho já sobre o protagonismo do movimento indígena, né, povos e comunidades tradicionais, e aí venho concluir isso, né, para dizer que no âmbito federal também está sendo pensado o regulamento desse tema, né? Então, acho que é algo que a gente precisa de olhar e podemos bater um papo sobre isso aqui, tá? Eu encerro a minha fala. Obrigada. Obrigada, Adri. Ivonete, vou passar a palavra para você de volta para você fazer suas Tá, considerações em cima. beleza. Essa questão, por exemplo, dos povos indígenas, nós realmente elas são bem problemáticas. Eu acho que isso a gente tem que considerar. Eu, como órgão ambiental, os processos de licenciamento eles têm, na maioria das vezes, o atraso em função dessas manifestações que não temos devolutiva. Nós até, por exemplo, nós colocamos já na nossa lei que essas manifestações devem ter
um prazo de 30 dias para serem apresentadas ao órgão ambiental. Caso não seja cumprido os 30 dias, o processo segue. A questão é que, posteriormente a isso, nós podemos ter a judicialização dos processos. Então, eu assim, na minha visão de licenciadora, eu acho que nós estamos ultrapassando o que é o meio ambiente. Claro, os indígenas, os povos tradicionais fazem parte do meio ambiente, mas nós temos também que nos preocupar com coisas muito maiores, por exemplo, o impacto ambiental, tirando a questão socioambiental, mas a questão ambiental propriamente dita. Então, muitas vezes, essas questões socioeconômicas, elas interferem muito no licenciamento ambiental. Então, veja, hoje nós temos a Lei de Liberdade Econômica, tá? Que ela define que não pode haver, em suma, né? Que não pode haver interferência nos órgãos, né, licenciadores de outras instituições. Então, é uma coisa que deve se pensar. Eu acho que deve ser feito um trabalho pela FUNAI, ela deve crescer mais e fazer um trabalho, a FUNAI deve fazer seu trabalho, entendeu? Os povos tradicionais, hoje nós temos aqui a nossa secretaria, que tem trabalhado com essa questão dos povos tradicionais, então nós precisamos trabalhar melhor nessa questão a nível federal mesmo, para não termos esses problemas que têm ocorrido. Eu acho que não só na questão de hidrelétricas, nós tivemos uma reunião agora em maio, com o nosso presidente, né? E foi bem complicada a questão dos índios, dos indígenas, que eles queriam parar tudo, estradas, linhas de transmissão, hidrelétrica. Então, eu acho que é uma questão maior que nós temos que discutir. Eu, particularmente, assim, a nível de AT, eu acho que nós deveríamos trabalhar melhor nessa vinculação desses órgãos, desses intervenientes no licenciamento ambiental. Obrigada, Ivonete. Eu tendo a achar até que essa questão porque agora não são mais, né, não serão mais órgãos intervenientes, serão autoridades, enfim. Agora eu não lembro o nome específico, Adri, não sei se você pode me ajudar, mas eu sei que eles agora estão trazendo regramentos específicos, inclusive com prazos para manifestação, né? Eu tinha comentado lá atrás e até me fugiu, porque o pessoal do TCU fez um levantamento com relação à parte do licenciamento, e quando eu falei da questão orçamentária dos órgãos, inclusive desses órgãos, né? Eles estavam olhando ali, dentro da FUNAI, 7.000 processos para 7 analistas. Tipo, é desproporcional isso. Então, de fato, eu vejo que se a gente tem um regramento mais claro, objetivo, preciso, isso aí dá mais segurança jurídica, dá mais celeridade no processo, por outro lado, a gente não pode aí, não é nem a palavra nem desqualificar, mas a gente precisa ter esse cuidado também com essa parte do meio sócio, porque especialmente para a gente que isso aí gera uma implicação muito grande nos nossos processos de licenciamento. Eu acho que uma grande maioria dos processos, quando tem algum gargalo específico, tem alguma relação com a parte socioambiental das hidrelétricas. Então, para a gente, de fato, se a gente tem um procedimento claro, específico, que a gente consegue seguir aí by the book, acho que fica mais seguro para todo mundo, para todos os envolvidos, para o órgão ambiental, para o empreendedor, para os consultores. Mas, enfim, Pedro, eu vou te passar a palavra agora e depois a gente volta. Enfim, pessoal, fiquem à vontade aí de fazer as perguntas via chat, mas para o final a gente vai abrir para quem quiser também fazer breves considerações. Mas fiquem à vontade, acho que o momento é agora. Se vocês tiverem interesse de participar, tirar dúvidas, Ivonete, Adriana, Pedro estão aí para esclarecer e tirar as dúvidas que vocês tiverem nesse momento, tá? Estou provocando para ver se alguém se manifesta aí no chat. Pedro, a palavra está com você, por favor. É a lei de Murphy, né? Eu estou aqui esperando bem atentamente e o meu jardineiro agora começou a tocar o soprador dele aqui, tá? Faz, Jardineiro sempre adora soprador, né? Então eu faz estou parte, faz tentando barrar parte. o soprador aqui. Bom, E eu com os cachorros, né, Pedro? seguindo a lógica que vocês pediram, né?
Minha história começa no meio ambiente no final da década de 70, início de 80, tá? É, Até decisivamente começa lá no Centro de Defesa da Amazônia, né? Uma reunião de várias pessoas que na época lutavam por democracia, e depois vem num movimento chamado Salve Sete Quedas, que parece ser uma contradição, que era um combate explícito à forma como Itaipu estava sendo construído, tá? Um combate não à hidrelétrica. A maioria do pessoal ali era da engenharia e queria que Itaipu fosse construída de forma diferente, protegendo o patrimônio das Sete Quedas, que é o que a gente tenta fazer, inclusive, em nossos projetos todos aí que a gente tem no Paraná. Depois eu passei no teste seletivo de seletista da Surema, que era a Superintendência de Recursos Hídricos, advinda da Administração de Recursos Hídricos, que veio do antigo DAE Paraná, né? E que depois se transformou em IAP e AT, né? Ali eu fiquei 25 anos, trabalhei com a Ivonete um tempo também, cheguei a ser diretor de fiscalização e licenciamento, tenho muito orgulho disso, porque aprendi muito no IAT, né? E o começo da minha saída de lá foi justamente naquele governo que não queria mais saber de hidrelétrica. Então, eu me senti, como era responsável por licenciamento desse setor, me senti numa situação de não ter mais o que fazer ali, né? Então, vamos embora, porque a gente vai construir uma outra condição fora, e agora na CIA Ambiental, a gente está construindo o licenciamento participativo. Não é licenciamento social, não é licenciamento ambiental, é participativo. É diferente. É uma metodologia diferente. Sabe por quê? Eu recebi aqui agora do Ministério Público um negócio que eu tinha que ouvir uma comunidade de um bairro urbano chamando a comunidade de paratradicional. Então está virando uma folia esse troço. Eu sou descendente de ciganos lá espanhóis. Eu também sou comunidade tradicional. Então o que acontece? Eu mudo. Minha família tinha muito costume de mudar de lugar em lugar, não parava, né? Meus avós e tal. Então você imagina, eu vou mudar para o pé da barragem. Eu sou comunidade tradicional. Ou não é? Cigano não é comunidade tradicional, ceboleiro, ribeirinho, todo mundo. Então, sabe o que é melhor? Fazer o licenciamento com a participação da população em geral. Índio participando, quilombola participando, que esses são os dois tribais que a gente tem que olhar com exatidão. Os outros são criação de geração espontânea, né? E olhar os ciganos, olhar os faxinalenses que estão virando unidade de conservação no Paraná. Os faxinais, o ICMBio está transformando em unidade de conservação. Então, nós não vamos ouvir eles mais como faxinalenses, nós vamos ouvir eles como o C federal, a intervenção do órgão federal no licenciamento estadual da PCH, porque eles estão transformando os faxinais em os Cs, e unidades de conservação. Então, nós temos outros problemas. Então, a gente aqui decidiu o seguinte: vamos fazer licenciamento de PCH e CGH? Vamos fazer participativo. Faz a reunião com o povo explicando o que é o EIA, chama liderança indígena, participa no processo, para ninguém poder falar depois, aí eu não fui ouvido. Vai na casa do cara. Se o cara não for na reunião, manda buscar. Entendeu? Mas não deixa de participar, não deixa o cara assinar que ele foi convidado, entendeu? Porque daí a gente fica tranquilo, todo mundo participou, dá mais trabalho, mas depois dá menos trabalho para o órgão ambiental, porque as pessoas já estão participando, né? Então aqui nós estamos desenvolvendo essa metodologia, principalmente para hidrelétrica, né? Eu posso dizer que depois que sofri um acidente no dia 14 de maio, estou comemorando aniversário duas vezes, né? Eu saí de um lugar que, né? Ainda estou aqui em recuperação. É o primeiro dia que eu venho no escritório. Vim aqui para o Abratalk, né? Mas aí eu acho que para eu viver mais esse tempo que eu ganhei, eu acho que tem algum motivo, né? E eu estou elencando esses motivos. Fazer esse licenciamento participativo sempre que possível, né? Que ele é social, ambiental e mais algumas coisas, entendeu? Fazer, e a gente desenvolveu uma metodologia, nós publicamos aí um extrato da metodologia na revista da ABRAPCH, essa última,
podem olhar lá que tá, né? E como eu estou presidente do conselho da ABRAPCH, e nós vamos fazer, já fica o convite, um grande encontro em março do ano que vem aqui em Foz do Iguaçu, tá? Já estamos amanhã ou depois de amanhã, Ademar, já reunindo aqui com os superintendentes de energia, para começar a organização, né? O Estado nos prometeu um apoio, vamos estar trabalhando. Mas tem três coisinhas que eu queria falar, viu, Ivonete, que eu acho que a gente pode melhorar bastante, que é discutir essa história dos 10 megawatts, que hoje é um ser místico unicórnio, ele não precisa mais existir. Eu estou com um PCH aí sem reservatório, sem barragem, com 12, 15 megawatts. Não tem razão de ter que fazer um EIA por causa disso. Tá? Me desculpe a resolução do CONAMA que a gente ajudou a fazer em 86, na época tinha razão esse número, hoje não tem mais. E aí nós classificamos no IDA do IAT situações assim, o cara não tem reservatório e está classificado como EIA, daí o outro lá é uma CGH, tem reservatório, e às vezes o impacto dela é maior do que aquele cara que está produzindo mais energia. Então, nós vamos ter que discutir isso aí, nem que passe por cima do CONAMA, depois vai discutir, porque não, esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Certidões municipais, na verdade, eu acho que para a indústria, para o cara que está construindo lá na área urbana do município e tal, é uma situação. Na outra é o plano diretor. O plano diretor jamais vai dizer fica proibido na zona rural uma PCH. Então, não é proibido. E alguns prefeitos, infelizmente, usam isso como moeda de troca. Quer trocar coisa, eu vou te dar a certidão aqui, mas você faz aquilo lá para nós e tal. E aí o empresário fica embolado numa situação que não é elegante e nem ética. Uma situação ruim, né? E, por fim, a gente começar a instituir esse licenciamento participativo para salvaguardar até o órgão ambiental em relação a essas medidas do Ministério Público. Criar uma metodologia, fazer a reunião pública no processo. Não é depois de entregar o EIA, depois de entregar o relatório ambiental, não. É antes, tá? Porque aí você quebra as perninhas dos caras que vêm questionar. Você passa a conhecer tudo, conhecer as pessoas e ver as coisas de uma forma diferente. Até mesmo interagir com eles, que eles vão ser os vizinhos do teu projeto. Não tem como você ficar brigando com o vizinho. A pior coisa que existe é você ter um vizinho que não gosta de você. Porque você tem que entrar em casa olhando para tudo quanto é lado, para ver se não tem alguma coisa no terreno e tal. Não vale a pena. O empresário que pensa de maneira sensata, ele sabe que não vale a pena. Então, essas contribuições que eu queria deixar aí nesses poucos minutos que eu estou falando, né? E essa experiência que a gente teve de sobreviver aí a um incidente chato, né? Para quem não sabe, meu carro saiu da pista, rolou ribanceira abaixo 200 metros, capotou 3 vezes e eu consegui ainda sair dele só com uma coluna, uma vértebra quebrada e um braço solto, né? Que agora que eu comecei a sair de casa me recuperar. E foi justamente hoje, né? A Gleice tinha convidado, eu falei, eu acho que no dia 24 eu vou estar bom, já vou conseguir pegar um Uber e vir para cá. Não tenho nenhuma motivação para voltar a dirigir, gente. Não tem. Andar de Uber, andar com os colegas aqui do escritório, porque depois de uma passagem dessa fica pensando, né, na situação. Mas o que eu queria colaborar é com isso, a gente desenvolver esse licenciamento participativo para parar essa parafernália de, o cara não participou, o outro não soube, aquele deixou de ir, o outro esqueceu de não sei o quê, você entendeu? Porque não tem outro jeito. Tem outro jeito. Se me pedem agora que uma comunidade da Vila Portuária, que nem tem ninguém mais lá nessa vila em Paranaguá, é comunidade paratradicional. Da gente foi lá, não tinha mais ninguém morando. A gente teve que dizer para o Ministério Público para ele qualificar o que é comunidade paratradicional. Aí se enrolaram tudo lá e tal, né? Então a gente fez num projeto que nós terminamos participativo agora, nós fizemos 5.600 entrevistas e mais de 100 reuniões. Dá trabalho, dá trabalho.
né? Dá trabalho, é despesa para o empreendedor antes. O último que a gente fez de PCH em Santa Catarina, nós ficamos um ano fazendo método participativo. A audiência pública demorou meia hora. Por quê? O EIA foi feito junto com a população. Aí, junto com a CRABI, com o MABI, todo mundo participou. Ficamos um ano conversando, ajustando as ações, os impactos e tal. Para o órgão ambiental de Santa Catarina foi uma maravilha aquelas duas audiências. Cada uma demorou meia hora. Por quê? Porque a população fez o EIA. A gente só induziu, a gente fez o EIA junto, né? Então ficou fácil. Daí o pessoal só teve uma ou duas perguntas, falou: só vocês cumprirem tudo que está aí que a gente acordou nas reuniões aqui, consultoria, empreendedor e comunidade. Então, volte para casa lá, assine a licença com essas condicionantes que estão aí. Saiu a licença no processo do órgão ambiental, depois da audiência, demorou um mês, saiu a licença, né? E a audiência, assim, o pessoal disse: nunca vi isso. Mas é porque a gente ficou um ano para fazer o EIA com eles. Então, vai dar menos trabalho depois. O órgão ambiental vai ficar mais tranquilo também, porque todo mundo foi ouvido. Eu não estou vendo outra saída, tá? Não estou vendo outra saída. Para consulta livre, prévia e informada. Eu estou fazendo consulta livre, prévia e informada do povo. Seja ele índio, negro, paratradicional, tradicional, ceboleiro. Ceboleiro. Vocês sabem que ceboleiro também é considerado comunidade tradicional. O que é ceboleiro? É o plantador de cebola. Tem uma ação no Rio Grande do Sul e eles impetraram que dizer que a comunidade de ceboleiros é a comunidade tradicional. Então é melhor ouvir todo mundo, gente, não tem muita saída. E em relação ao IAT, avançou muito as regras, hoje se tem uma regra, pelo menos para todo mundo, né? Tem muitos passivos, Ivonete, no armário, são aqueles passivos de processos antigos. Eu mesmo lembro de uma meia dúzia ou 10 que eu acho que o ideal seria vocês destinarem, darem um posicionamento para eles, para evitar a judicialização, tá? Que esses aí são aqueles ainda da época do papel, da época que teve uma resposta, daí não teve. Tem alguns EIAs, inclusive, antigos e tal, que eu acho que é um negócio que vocês vão ter que passar a régua e por andar, de um jeito ou de outro, ou faz de novo, ou faz assim, ou simplifica, né? Eu acredito assim, lembrando de associados nossos, uns 10 ou 12 desse tipo, que talvez depois a gente podia tratar especificamente eles e dar um jeito de enquadrar e haver uma determinação, né? Então, esses aí são aqueles que não entraram no sistema novo, que tal e tal. Então, alguns associados não são nem clientes da CIA, mas são associados, me procuraram, eu falei: gente, vamos lá, vamos conversar no IAP, tira, ajusta, vê, inclusive porque são processos que já venceram. Eles já estão 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, tem coisa de 15 anos, né? E ficou ali. As pessoas às vezes não deram atenção, ou tal. Eu acho que tem coisa até da minha época, ali, né, 20 anos atrás aí e tal, porque não foi dado conta. E agora nós estamos, inclusive, arriscado aqui, avisando os associados a não ter o leilão, tá? Tô dando um aviso como presidente do conselho agora da RAPCH. Estão tentando detonar o nosso leilão, tá? E isso é muito ruim. Se a gente não conseguir fazer o leilão desse ano, é muito ruim, porque desanima. E já estão querendo cortar a gente ali. Nós estamos num enfrentamento grande, né? Às vezes chamam de jabuti ali as coisas, que são jabuti mesmo, mas é uma defesa das PCHs, porque hoje nós estamos enchendo de intermitente o sistema, tocando solar e termoelétrica batendo palma e jogando carbono lá em cima no sistema. Isso é o caos. É a energia mais suja do mundo, a solar brasileira. A solar brasileira é a energia mais suja do mundo, tá? Porque ela tem que fazer backup, teria que fazer backup com PCH, com hidrelétrica, né? Com biomassa.
Não, faz backup com usina óleo. Entope o sistema. Agora começou, a ONS criou coragem e está cortando, né? Está cortando e vindo conversar com as PCHs para manter o sistema. Paraná. Paraná tem 7.000 megawatts de PCH para desenvolver. Paraná. Brasil perdeu 7.000 megawatts de Itaipu Paraguaia, que ficou para o lado do Paraguai, porque o Paraguai agora vai vencer a batalha da Guerra do Paraguai, né? Eles vão cortar a energia da Argentina e do Brasil e vão vender a energia deles própria lá. Então, a situação é, vamos destravar as PCHs no Paraná, porque daí a gente faz o backup das solares e a gente dá guarida à resposta que o Brasil precisa para salvaguardar os interesses energéticos do país frente aos Estados Unidos, que está chegando aí para pegar a energia do Paraguai e desenvolver centro de desenvolvimento, data center, hidrogênio e etc. Porque a energia mais barata do mundo hoje é a de Itaipu, que já está paga, né? E o Paraguai, então, ele pode se dar o luxo de oferecer a R$ 100 a energia para os data centers americanos, né? Dá R$ 100 para desenvolver fertilizante e vender para o Brasil fertilizante. Então, eu admiro os paraguaios pela vitória que eles estão tendo da antiga Guerra do Paraguai. Eles ganharam agora com Itaipu, né? E nós podemos desenvolver as PCHs do Paraná de maneira conjunta com a comunidade. Nós temos como fazer isso. E provar para eles que alguns membros do Ministério Público estão equivocados, porque não entendem o setor elétrico, não entendem, né? E que a gente precisa, sim, das PCHs e não entrar naquela história que eu ando contando para vocês aí, para todos nós, da carochinha, de que o Paraná é autossuficiente em energia hidrelétrica, não precisa mais de hidrelétrica, né? Então, o Paraná também não pode pegar o petróleo do Rio de Janeiro, nós temos que ter os carros tudo andando a água, né? Ou a ar, porque a gente não é autossuficiente em petróleo, né? Então, nós temos que pensar em Brasil, né? E o Brasil, se São Paulo se ligar, ele sabe da importância das PCHs do Sul para salvaguardar os interesses que Itaipu deixará de fornecer a energia do lado do Paraguai. Então, Ivonete, tem um trabalho duro aí, sei que você está com a equipe diminuída, tá? Gostei de saber que alguns voltaram aí para o Chile, né? Ontem até fui ver que uma das engenheiras ambientais que estava na CEDEST já veio para o iate. Então, eu acho que agora vai, né? Mas a gente está aí também como associação, né? Até mesmo como consultor, para auxiliar no que for necessário, né? E a gente teve uma missão agora que foi a questão do leilão, mas estamos preocupados também de todo esse esforço, né? Cair na política lá e a política não deixar ter leilão de PCH, porque os interesses térmicos, eles são muito fortes, tá? Então, para eles barrar hidráulica que vai fazer backup de solar e eles ficarem continuando fazendo backup, é o que eles querem. Entendeu? Então, é um problema. O país, a gente. E daí o licenciamento acaba entrando no meio dessa bagunça toda, porque a gente tem que pressionar vocês para sair a licença. Se não sair a licença, não pode participar do leilão. Aí vai todo mundo e todo mundo nada, nada e morre na praia. Porque daí não tem leilão. É o país que a gente vive, né? Então, às vezes a gente até pede desculpa pelo excesso de pressão, Pedro, mas só um minutinho. a Pedro, economia ainda manda. A economia Pedro, manda. só deixa Se eu tem pedir para o leilão, Ayrton. né, vai para frente. Então, um pouco isso que eu queria colocar dentro da minha experiência, e acho que tem sentido a vida da gente depois de incidentes que a gente passa, e alguma missão que sobrou para a gente poder, né, destravar pelo menos o que a gente acredita, né? Eu acredito muito nas CGHs e nas PCHs como uma necessidade para manter o sistema elétrico brasileiro, porque nós não temos mais grandes hidrelétricas, não estamos fazendo mais reservatório. E se a gente não fizer esse esforço agora, vai ficar muito difícil. Sei que eu ocupei uns 20 minutos aí, Gleice, mas a gente fala aí com bastante coração e emoção aí, porque é a nossa defesa. Eu acredito no que eu faço, tá? E vamos para Pedro, frente. obrigada. Obrigado. Ayrton, se puder fechar o som, você está com o teu som ligado, Ayrton.
Acho que ele não está Fico aí à ouvindo. disposição se eu puder ajudar com a experiência em alguma Trouxe as resposta, duas. alguma pergunta. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu estou te ouvindo, Gleise. Eu É, eu acho que não- o operador consegue mutar ele. Pois é, pedir para o Alisson aí, o Jean, se puder fechar o som do Ayrton que está aberto, por favor. Pedro, desculpe, é porque eu queria fechar o som dele enquanto você estava falando, para a gente não perder aí a tua fala, mas eu te agradeço. É Você boa. fala, você fala que você fala com calor de emoção, mas eu acho que a gente precisa às vezes ter essa emoção mesmo, porque se não somos nós que estamos vestindo a nossa camisa, quem a fará, né? Mas enfim, Ivonete, você Exato. quer fazer essas considerações? É, Para vou passar a palavra Sim. para você. Alisson, se você puder fechar o som do Ayrton, por favor, que senão a gente não consegue ouvir a Ivonete falar. E daí, eu vi que o Ivo deixou uma pergunta para você no chat, Aham, Ivonete também. tá. Eu vou colocar aqui as questões levantadas pelo Pedro com relação aos 10 megawatts. É uma questão que eu venho brigando muito, há muito tempo, Pedro, o som. por conta do CONAMA. Embaixo? Tem algumas atividades que nós já temos trabalhado é, é, acima de 10 mega. Porque, por exemplo, hoje é inadmissível você exigir 10 megawatts, exigir a RIMA para fotovoltaica, para eólica e principalmente para hidrelétrica, já que hoje você tem as tecnologias mais consistentes em termos de área de reservatório. Então, eu acho que, assim, é uma briga nossa. Tem algumas questões, até aterro sanitário, 20 toneladas, acima de 20 toneladas tem que fazer EIA-RIMA. Hoje nós somos questionados algumas indústrias que não pedimos EIA-RIMA. Estamos sendo questionados por quê, se só foi RAP. Então, é uma falta de visão do próprio Ministério Público de que as coisas evoluíram de 86 para cá, evoluíram e muito. Então, nós já até a nível de CONAMA, já através da ABEMA, nós já solicitamos para que seja revisada essa questão dos 10 mega. Eu acredito que agora, na própria lei, na lei, no projeto, no PL do licenciamento, tenhamos alguma coisa para tirar isso para não ser mais essa exigência. Não tem cabimento. Eu acho que não é a potência que te diz o impacto ambiental, e sim o que você, a área que você vai ocupar, isso tudo. Nós não podemos engessar nos 10 mega, como outras atividades, engessar. Eu acho que o EIA-RIMA deve ser solicitado de acordo com critérios de localização da atividade, o impacto, não só a localização, mas toda a área diretamente afetada. Então, não tem que ter uma lei, uma resolução que diga, acima disso tem que ter EIA-RIMA. Nós colocamos até na nossa lei que nós vamos avaliar caso a caso para a exigência de EIA-RIMA. Então, tem umas questões que nós somos bastante criticados com relação a isso por conta dessa resolução CONAMA, que não tem mais cabimento de existir, tá, Pedro? Então, isso nós já estamos trabalhando para passar por cima da legislação do CONAMA, porque não tem cabimento. Mas, muitas vezes, o Ministério Público não tem essa visão, né? Eles querem cobrar o que está ipsiliteris na legislação. Então, isso nós estamos trabalhando, Pedro, para tentar ultrapassar essa barreira da resolução do CONAMA 86, tá? Outra questão, Pedro, do licenciamento participativo. Concordo com você que isso vai agilizar a emissão das licenças, tá? E eu acho que isso cabe ao órgão ambiental definir como é que nós vamos trabalhar no licenciamento, fazer isso. Eu acho que é a hora que nós podemos, junto com vocês, com empreendedores, com as consultorias, trabalhar nessa questão do licenciamento participativo. Nós podemos criar uma instrução normativa para isso, e eu acho bem importante definir, claro, porque quando chega nas reuniões, o que vai ser condicionado nas licenças a partir do que foi demandado pelas comunidades. Então, nós temos que deixar bem claro o que faz parte do licenciamento, o que fará parte de condicionantes, tá? E é uma coisa que sempre tem as exigências que a comunidade faz. Nós temos que ter um limite e o que cabe no licenciamento ambiental, tá? Então, eu acho que isso nós temos que ter uma clareza nisso.
E eu acho que isso é importante nós trabalharmos na instrução, inclusive com as comunidades também, para deixar claro, eu acho que tem que ser, a instrução também vai ter que ser participativa, tá? Nós vamos trabalhar com os empresários, trabalhar com consultoria, trabalhar com as próprias representantes e comunidades, para deixar claro que vai ser uma discussão grande, mas eu acho que a gente tem que definir isso aí, entendeu? Então, eu acho importante criar, já podemos até criar grupos de trabalho para isso, para ver como que vamos fazer essa participação pública. Não é do jeito que, que um ou outro exige, tá? E assim, que mais? É outra questão dos processos antigos. Quando nós passamos para o SGA, a questão do licenciamento de hidrelétricas, foi questionado aqueles processos antigos, foram questionados, né, os empreendedores que tinham esses processos, se gostariam de passar para o sistema novo ou permanecer no físico. Isso foi questionado. E, assim, a devolutiva disso foi pequena. Então, isso até é um assunto, Pedro, que você levantou, e eu acho importante até colocar para os empreendedores. E aí, que tem essa opção de ele mudar para o processo automatizado, né, o processo do SGA, que ele é muito mais rápido. Então, eu acho que isso seria bem importante trabalhar nisso, sabe? Então, voltar, né, a questão de fazer esse questionamento, tá? Eu acho que quem ainda não se pronunciou, eu acho importante, porque nós já temos aí mais de 2 anos do SGA e muita coisa ainda está parada, tá? Então, eu acho até que nós podemos fazer, a Liana está participando aqui da, do evento e conversando com ela, nós podemos refazer esse questionamento aos empreendedores, tá? Acho bem importante. E eu acho assim, a outra questão que se fala em outras energias, eu acho que nós, em termos de mudanças climáticas, nós temos que incentivar a energia gerada hidrelétrica, ainda mais potencial que o Paraná tem, claro. E por isso nós temos as nossas normativas e tentar que esse licenciamento ele seja mais simplificado de acordo com a evolução tecnológica, entendeu? Então, eu acho que isso é bastante importante. Bom, aí a questão aqui do Ivo, né, Ivo, que você coloca a questão, certidão. Não é o órgão ambiental que confunde o que é certidão municipal com a anuência do município. É bem diferente da anuência do município. Ele não tem que anuir se aquele empreendimento pode ser implantado naquele local ou não. Ele só vai nos dizer se ele atende o uso e ocupação do solo. Eu achei importante até o que foi colocado aqui, acho que a Gleise colocou, por exemplo, o Pedro, né, que colocou, que não deve-se, por exemplo, para hidrelétricas, para estradas, eu acho que seriam, sabe, empreendimentos que até são de utilidade pública, deveríamos não exigir essa certidão no município. Eu acho que a princípio, iniciando por aí, tá? Eu acho que algumas atividades, indústria, outras questões, por exemplo, usina termoelétrica, isso tudo, algumas atividades, elas devem ser consultadas, sim. Então, isso nós podemos trabalhar, porque eu acho que nós estamos tendo problema, inclusive, com rodovias nesse ponto, tá? De prefeitos que estão exigindo das concessionárias que façam obras que não estão no projeto e não emitem a certidão. Posso Então, fazer nós só temos... uma complementação sim. aqui, né? Já Por que é favor, um por favor. bate-papo. Uhum. Ivonete, o que a gente já viu, né, e fez em algumas iniciativas, porque justamente tem essa discricionariedade, é justamente uma declaração que é técnico-jurídica. Então, vamos lá, a gente você tem um empreendimento, você vai fazer se a declaração é de acordo com a ocupação do solo. Então, ele tem instrumento de planejamento, tem zoneamento, tem plano diretor, o próprio empreendedor pode fazer, né, por intermédio de um instrumento técnico, jurídico, declarar, olha, estou de acordo. Então, assim, com base em quê? Nessa legislação, nesse instrumento. Então, é algo que dá uma segurança jurídica para vocês e também assume responsabilidades, né? Você não vai declarar algo que você está, né, irregular
se você está irregular, você não vai declarar que você está de acordo, então você não tem interesse nenhum nisso, né? Acho que o problema maior é justamente que você não consegue, né? Se você negociar, se a gente for pensar no empreendimento linear, por exemplo, né? É, 20 municípios, imagina se conseguir 20, né? Então, o licenciamento ele é muito político, né? Então, uma alternativa também que eu coloco aqui, né? É isso, né, a possibilidade de ter, e a gente já fez isso no processo de licenciamento, tá? Deu Viu, certo. Adriana e Ivonete? Só para contribuir com isso, nós já enfrentamos situações onde o município tombou o rio. Tombou, o tombamento é estadual ou federal. Foi lá e tombou o rio para impedir o projeto. Outro foi lá e tombou a cachoeira. Tem coisas que acontecem assim que não tem nexo de causa, até porque ele não tem autonomia sobre um rio estadual, ele não tem autonomia sobre uma DUP federal. Então, nós temos que convencer o pessoal da jurídica, do IAT, a gente ter uma razoabilidade de quem são os responsáveis pelo rio, né? Responsável pelo rio ou é o Estado ou a União. Então, a outorga é o Estado ou a União, né? O município não é responsável pelo curso d'água. Então, a certidão municipal é inócua sobre o rio. É uma questão legal, não precisa nem, né? É legal. Aí, mas ele tem a parte lá do território dele, que uma margem é dele, outra margem é do outro. Tá. Mas e o plano diretor dele? Diz que não pode ter empreendimento ali? Não, não diz. Então pode. É isso que a Adriana está falando. De repente, colocar isso num termo jurídico, responsabilidade, provando e tal. Mas depois ele vai ter que dar o alvará. Aí é uma história de ajustar o alvará de construção, sabe? Só que é uma declaração de utilidade pública. A mesma coisa a rodovia. A rodovia vai passar em 100 municípios. Uhum. Puxa vida, que dó dá dos caras de estar ficando um por um, pegando certidão, daí tem um lá com o nariz meio empinado, isso não vou dar não. Aí Aham. para É bem tudo isso. no IAT. Aham. Então, é óbvio que vocês estão sentindo já que tem que ter uma saída para isso, não é só para hidrelétrica, né? Sim. Linha de Uhum. transmissão e essas coisas, tudo, enfim, começa a complicar tudo. Eu acho que a declaração de utilidade pública, ela foi criada, né, para suplantar essa condicionante, né? Então, eu acho que a gente já pode separar entre quem tem DUP e quem não tem DUP, né? E tentar chegar num caminho aí Uhum. comum que não é, ninguém vai querer cometer ilegalidade. Isso. Ou construir um negócio lá que depois tem que ser demolido, quer dizer, é pior, Claro. né? Mas eu acho que Uhum. tem caminho aí. Se a gente sentar e conversar, Tem. tem um caminho que É. juridicamente a jurídica do IAP pode aceitar, e a gente cria uma condição para essas obras de declaração de utilidade pública que, porventura, a maior parte dos prefeitos tem entendido, tem dado as certidões normais. Agora, um ou Normais. outro emperra e aí vira uma confusão, né? Mas eu acho que a gente Aham. pode tratar sem querer passar por cima dos caras, porque à medida que a gente faz o licenciamento participativo, eles estão nas reuniões também, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma reunião em Santa Catarina e o prefeito estava escondido lá no meio do povo. Daí um cara falou: Mas o prefeito está aí, seu Pedro. Eu falei: Ô, prefeito, por favor, levante, se apresente, que bom que o senhor está aí, você entendeu? Porque ele se sentiu na necessidade, está tendo a terceira reunião com a população, eu vou lá para ver o que está acontecendo, entendeu? Então, daí ele se sente junto ali, no meio. Por isso que eu digo, método participativo até prefeito vai. Onde junta muita gente, prefeito, vereador aparece, Ô, tá? Pedro, deixa eu até fazer uma contribuição com essa fala que a Adriana falou do próprio laudo atestado, enfim, da declaração de utilidade pública, porque, querendo ou não, isso aí acaba sendo uma equivalência. Se você prestar uma informação, eu entendo pelo Uhum. menos que entra no 69A da Lei de Crimes Ambientais, porque você está aí colocando um documento Isso. dentro do processo de licenciamento, que se você Uhum. prestar uma informação enganosa, você se enquadra ali. E que talvez Isso. isso resolveria, né? Porque o próprio jurídico pode entender, tá, eu recebo essa declaração na condição de que se estiver aqui, você vai se enquadrar nesse crime que está previsto, inclusive, nas nossas leis de crimes ambientais. Gente, a gente está aqui 11h30. Eu Deixa, queria.
Isso, Ivonete, eu ia pedir para você, eu acho que você queria terminar de responder aí as perguntas do Isso. Ivo, mas se você Aham. já puder, depois disso, já fazer suas considerações finais, depois eu passo a palavra para a Adriana e para o Pedro, para Tá, a gente não perder mais tempo aqui, prender o pessoal, enfim. Então ótimo. tá com Eu você, queria, Ivonete. tá, eu concordo com a Adriana sobre isso, porque nós temos, eu acho que nós temos que acreditar, né, na boa fé do empreendedor, mas nós temos alguns técnicos, algumas pessoas que não concordam com isso. Eu acho que nosso sistema, por exemplo, o SGA, a LAC, a DELAN, hoje, tudo isso nós vamos emitir com base nas informações do requerente. Eu acho que essa questão também, para alguns empreendimentos, poderia ser colocado pelo próprio empreendedor. Então, isso, veja, Adriana, Pedro, Gleise, todo o pessoal, nós já estamos trabalhando junto com a Casa Civil, nós vamos começar um trabalho para alterar essa questão no decreto, tá? Vai ser feito um trabalho, e aí, para alterar essa obrigatoriedade da certidão. Então, eu acho que para algumas atividades a gente pode até solicitar que a prefeitura dê mais certidão, viu, Pedro? Ivo, não é a anuência é completamente diferente. Então, você coloca até o caso da hidrelétrica, que depois de anos, a prefeitura considerou inválida aquela certidão que tinha sido fornecida antigamente. Então, não, a licença não foi cancelada, não foi suspensa nem nada por conta disso. Só que Não, havia daí uma decisão da justiça anuência. que não poderia tocar a obra, tá? Anuência. Oi? Anuência. O IAT considerou válido um ofício que anulava as anuências. O IAT Tá errado, considerou isso que tá a errado. anuência é certidão. Não, se o prefeito Uhum. quisesse anular as anuências que não valem nada, tudo bem, é Isso, o prefeito. isso, Agora, os técnicos do IAT entenderem que a tá anuência do errado. prefeito é a minha certidão, não. Aí Não, não. isso dentro do ET está errado esse entendimento, que não é anuência. Ele não tem que anuir, ele só vai dizer se está de acordo ou não, tá? Então é isso que eu queria colocar. Então eu acho importante eu levantar isso aqui e então a própria jurídica, nós temos que trabalhar junto com a jurídica, mas nós temos que ampliar sim essa visão do que é certidão, do que é anuência, para nós não vamos pedir para o município, ele vai dizer se pode ou não aquele empreendimento ali. Tem que atender a lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, tá? Então, eu acho que é bem importante colocar isso e que estamos já trabalhando para alterar isso no decreto, correto? E acho que essa colocação da Adriana é bem importante, eu acho que é válido também, tá? E, assim, as contribuições que puderem, eu acho que através de vocês, Gleise, até as contribuições com relação a essa questão, eu acho que é bem importante vocês já colocarem isso. Eu sei que já foi feito um questionamento com relação à questão da certidão, mas até a nível agora de governo do Estado, trabalharmos na definição desse decreto, tá? Na, nessa atualização que nós vamos fazer e a revisão desse artigo especial, tá? Então, veja, eu gostaria até aqui de colocar, tendo em vista já o prazo, o tempo, né, corrido, mas tem muita coisa que a gente depois vai lembrando e precisamos colocar, mas eu acho que é bom termos sempre esse bate-papo, sabe? Para a gente poder atualizar todas essas questões. E aí, eu acho que é importante também, nós vamos trazer nossos técnicos também, para ser uma discussão bem democrática com todos, tá? Eu acho importante, e essa questão da instrução normativa, solicitar a vocês também, que nós estamos nessa fase de revisão. O que for possível, nós podemos trabalhar junto, o que for possível dentro da legalidade, trabalharmos para alterar algumas questões, tá? Eu acho que aqui, na questão da hidrelétrica, eu acho que é até importante, desculpe só me alongar um pouquinho, mas é a questão que hoje nós temos, né, que foi uma evolução bastante grande na nossa instrução normativa e que já vem da Resolução 9, aquele quadro onde nós colocamos, né, toda a questão do índice de degradação ambiental, a potência ficou ali, e aí por conta
da resolução. Mas, assim, a área de alagamento, o índice de degradação e definindo modalidade de estudo, modalidade de licença de estudo. Eu acho que podemos aprimorar também agora esse quadro que eu acho muito importante, foi uma inovação mesmo, tá bom? Então, me coloco à disposição a todos, e vamos, aqui, o Ivo está pedindo uma reunião, vamos sim, chamamos a nossa jurídica e podemos já conversar algumas questões, tá bom? Então, Pedro e Gleise, vamos trabalhar nisso, tá bom? Estamos à disposição e eu acho que a gente tem que melhorar, tornar o licenciamento de uma forma mais moderna, ágil e partindo do princípio que todos nós temos que trabalhar juntos, tá? E confiarmos no empreendedor, assim como o empreendedor também tem que confiar no órgão ambiental. Tá ok, gente? Muito obrigada. Ivonete, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que alguns dos participantes aqui eles não acompanharam isso, mas lá em 2020 nós estivemos com vocês em alguns momentos na construção da resolução da 09, enfim, da revisão da própria norma de licenciamento do Estado. Eu acho que o IDA foi uma construção, até uma participação conjunta, obviamente, a gente trazendo as contribuições e sendo aí feita o quadro definitivo construído por vocês, mas de novo, nós estamos à disposição. Eu acho que o diálogo essa conversa nossa foi ótima e de fato eu concordo com você que são nesses momentos que a gente consegue ver o que está acertando, o que não está acertando, o que a gente pode melhorar, né? Então a gente está à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estado aqui com a gente e representando o órgão. Vou passar a palavra aí para a Adriana e para o Pedro fazer as considerações finais aí de vocês. Perfeito. É, bom, mais uma vez, né, agradecer por convite da Abra PCH e, assim, parabenizar pela iniciativa, Gleise, Pedro, muito bacana, né, uma oportunidade que a gente tem de rememorar aí os temas, os principais temas, né, de quem está aí como ponta de lança e trazer o que tem de mais novo para o associado, para quem, né, atua propriamente no segmento, né, então achei muito bacana, estou feliz com essa oportunidade. Eu só coloquei 3 pontos bem rapidamente, né? Até porque se a gente não adianta a gente pensar que no licenciamento à prova de bala, não existe licenciamento à prova de bala, né? Então, por mais que você faça tudo, né, de pinico a bomba atômica, a gente sempre vai ter, né, de alfinete, foguete, a gente sempre vai ter alguém que vai poder questionar. Então, assim, é uma ilusão, né? Achar que a gente vai ter um licenciamento à prova de bala, mas é obviamente que a experiência vai trazendo algumas oportunidades, né, de soluções que são criativas, né, que são, né, contemporâneas, mas que são simples. Eu acho que as soluções, ela é o mais genial possível, quanto ela é mais simples, né, possível. Não precisa de complicar. Acho que a gente tem bastante ferramenta para isso, né? A Ivonete falou aqui que essa relação de confiança, acho que a gente conseguiu construir isso bastante, né, ao longo dos anos. Hoje a gente vê muitas vezes, né, Ivonete, o empreendedor junto com o órgão na defesa do que foi feito, né, no processo de licenciamento, que antigamente você via muito assim, né, o órgão contra, e hoje não, acho que a gente conseguiu construir tudo isso junto, né, o diálogo aprimorou bastante essa relação entre empreendedor, né, e o órgão licenciador. E aí eu queria sugerir, né, como encaminhamento, essa possibilidade da gente tratar, né, sobre o licenciamento, fazer um grupo de trabalho sobre esse licenciamento participativo, tá? Que eu acho que é um tema que nos próximos anos a gente vai enfrentar com muita força no Estado, tá? E também queria propor, nessa discussão que a gente vai acabar vindo, a gente também pensar na questão da anuência do IBAMA nos casos de supressão de Mata Atlântica no Estado, né? A gente enfrentamos vários problemas aqui também, né, no nosso trabalho, e a gente temos contribuições a fazer nesse sentido, tá? Que poderia agregar aí para os envolvidos. Então, é isso, agradeço a todos. Obrigada. Adri, obrigada aí pelas considerações finais.
Eu acho sempre muito gratificante ter vocês aqui com a gente, porque a troca sempre é imensa, né? Então, eu espero que o pessoal aí que tem acompanhado a gente hoje tenha aproveitado bastante e que, de fato, eu acho que esses grupos aí que você está propondo e também pelo que a Ivonete colocou aí para a gente dessa possibilidade da gente trazer construções para melhorias nas instruções que foram feitas, vamos sentar e conversar sim. Pedro, por favor. Para concluir, eu queria lembrar mais uma coisa que o deputado Jardim colocou lá e a gente reforçou pela APCH, lá nos bastidores do Congresso, e que não pôde ser colocado na lei estadual porque remetia a uma lei federal, que é a descriminalização do agente técnico público do órgão ambiental. Isto é fundamental para que as pessoas técnicas possam chegar cara a cara com aqueles que se dizem guardiões da lei e dizer o que tecnicamente é correto e o que tecnicamente é errado, sem medo de ser feliz. Porque isso, quando tiver essa coisa aí, vai ficar muito chato, tá? Continua chato, porque o agente público ele fica fragilizado perante a um poder que não conhece nada tecnicamente, não sabe nem, ele só sabe ligar a tomada da luz da casa dele, tá? E vem dar de dedo, falar besteira, né? Então, a Abra PCH, inclusive, está tomando atitude contra um desses não técnicos que estão por aí, né? Porque já passou da medida. Passou da medida, está fazendo audiências públicas agora, que é papel do órgão ambiental. Chega a ser assim um escárnio, utilizando instrumentos de entidades públicas e tudo, tal. Olha, não tem mais condição, sabe? Entrando nas propriedades para falar que a inundação vai passar da casa do telhado do cara quando não chega nem assim 100 metros da casa do sujeito, né? Então a gente está enfrentando isso, que é um enfrentamento totalmente não razoável, né? Do fiscal da lei ir lá na propriedade do cara falar besteira, né? Então é triste isso, mas a gente também tem que se defender, né? Então, isso está acontecendo. E o agente público ambiental ele tem que ficar mais fortalecido. Senão fica difícil. Tomar a decisão é o CPF do cara. O órgão não pode defender o sujeito. Ele tem que contratar advogado, né? Porque o Estado só defende secretários, né? O Estado não defende o diretor, que é quem tem que defender, né? O técnico que assina lá o negócio. Então, é muito ruim. Eu vivi numa época no IAT que não tinha isso, Ivonete, era muito pouco. Agora, hoje, o sujeito assina um negócio já está processado. Então, eu acho que nós, como associação também, e a gente se esforçou lá e ficou nesse projeto de lei federal. Eu espero que nenhum espírito de porco venha tirar isso, tá? Que daí vocês têm mais força. Vocês só vão ser processados num caso de tem que roubar, matar ou fazer alguma coisa. Aí tudo bem, né? Mas não é o caso de você, no âmbito técnico, ter dado um parecer e ser processado pelo parecer, né, que é técnico, entendeu? Então, eu acho que isso fortalece mais vocês também para deixar com que o empreendimento também seja fortalecido, né? Tem mais força. Então, isso eu queria relembrar, que é importante a gente manter nessa aprovação. Este processo de licenciamento, ele vai durar 3 fases. A primeira fase é a demora na Câmara para decidir a lei, enrolar, 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 enrolar. Depois vai passar, o presidente da República vai vetar praticamente tudo. Aí volta para a Câmara derruba os vetos, o Congresso derruba os vetos. Aí vai parar no Supremo Tribunal Federal, principalmente por 2 situações, que é proteção do patrimônio histórico e a lei da Mata Atlântica, tá? Esses dois vão levar constitucionalmente ao STF, que vai cegar mais esses 2 pedaços, e depois, se sobrar alguma coisa, se sobrar só o agente público, eu já fico feliz. O resto pode deixar, entendeu? Que daí as legislações do Estado trabalham, né? Então, eu estou ali pensando só que não deixe esse artigo cair, né? Se não cair esse artigo, o resto. Ó. Aqui eu já resolvi o problema da Mata Atlântica aqui na CIA Ambiental. Nós não fazemos
tem mais de 50 hectares de floresta, nós não fazemos, está resolvido. Né? Triste, né? Às vezes o projeto é bom, passou de 50, nós não fazemos. Desculpa aí, vai demorar 2 anos no IBAMA. Não, tem outras soluções aí. Eu sei, mas eu estou falando que hoje, concretamente, nós temos recorde, 13 meses no IBAMA. O segundo colocado tem 19 meses, é nosso aqui também. O terceiro colocado, que é uma CGH de outros colegas consultores aí, tem 26 meses no IBAMA. O Esbrice está rindo porque ele participou de um aí, entendeu? Esse aí demorou 13 meses, foi o vencedor, né? 19 meses, entendeu? Isto porque eles fazem a revisão de todo o licenciamento do IAT, que é um absurdo. Eles não vão só preocupar lá com a parte de anuência florestal. Eles começam a revisar tudo. E pedir um monte de outras coisas. Então, isso aí é o duplo licenciamento. Isso aí fere a 140. Alguém precisa fazer algo. Mas daí é com vocês, Adriana, tá? Ô, E com a Pedro, Gleice. Pedro, Desculpa aí, mas gostaria de agradecer, principalmente aí as posições da Ivonete, que eu concordo com as suas posições. Eu sei que você também enfrenta discussões internas para convencimento e tudo, e nós vamos apoiá-la no que pudermos, né? A gente enfrentar junto essas questões aí que foram colocadas, tá? Obrigado, viu, Gleice, pelo convite. E também, aí, como presidente do conselho, eu fico à disposição dos associados para a gente levar as indicações. Um abraço a todos. obrigada. Pedro, só aproveitando essa tua fala, e a gente eu acabei esquecendo de comentar, no PL da Lei Geral tem a previsão de tirar essa questão da anuência. Mas a grande preocupação é que esse é visto como um jabuti, né? Porque a gente já entra aí no direito material, então tem, a meu ver, pelo menos essa questão talvez não se resolva ali, que eu acho que não vai ser levada para frente. E daí queria só trazer uma pequena contribuição, já que a gente está falando de mapear e trazer o estudo participativo e nessa construção trazer aí as comunidades, enfim, os envolvidos. O que eu acho bacana é que talvez a gente possa aproveitar nessa normativa, Ivonete, que se o PL passar, que a gente fica falando do PL, se, é que no PL tem a previsão do nexo de causalidade do impacto, né? Então, isso aí, passando ou não passando, a gente também pode trazer para dentro dessa normativa, porque precisa ter de fato essa causalidade, porque senão vai aparecer de tudo menos algo efetivo para controlar, mitigar e compensar aí esses impactos. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu queria até estender para vocês que a gente falou que ia ser só mês de junho, mas o pessoal do Rio Grande do Sul pediu para fazer um Abratalk do Rio Grande do Sul. Então, na próxima terça-feira, por mais que seja aí dia 30, 1º de julho, agora não sei, a gente vai ter aí mais um Abratalk para o pessoal do Rio Grande do Sul, mas estendendo a todos os interessados, que eu acho que tem sido muito produtivo. Ivonete, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco representando o órgão, acho que foi excelente. Adriana, Pedro também. E agradeço a todos que estiveram aqui conosco participando. E estamos à disposição. Logo mais, esses Abra Talks vão estar todos disponíveis no YouTube da Abra PCH. Então, quem perdeu os últimos e tiver interesse de assistir, o Alisson está preparando aí o material para subir na nossa página e está à disposição aí de vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Bom almoço a todos e bom dia aí. Até mais. Obrigada, bom dia. Abraço a Tchau. todos.